O nosso protagonista era um poderoso necromante, porém acabou sendo traído por seu grupo. Após despertar novamente 10 anos no futuro, ele decide recomeçar na torre em busca de vingança contra todos. Esta é a parte 29. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei a playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. As pernas de Hyoki vacilam, o corpo cambaleia, esgotado sem forças para se manter de pé. A demonização, embora vitoriosa, cobra seu preço. Ele amaldiçoa, entre pensamentos, a voz interna dominada pelo cansaço. Mal consegue sentir os músculos, que agora parecem feitos de chumbo. O olhar perdido revela mais do que palavras poderiam descrever. As consequências do poder demoníaco começam a se manifestar com intensidade. Seus sentidos enfraquecem, a energia se esvai e ele sente que está prestes a desabar. Mas antes que a escuridão o engula, mãos firmes e calorosas o seguram. Uma após a outra, figuras conhecidas se aproximam, apoiando seu corpo ferido. São seus companheiros, leais, determinados e agora visivelmente aliviados. Com um sorriso orgulhoso, Vulcan observa a cena e comenta, quase em choque, que não consegue acreditar no que acabou de ver. Em seguida, reconhece o óbvio, Hyoki é realmente imprudente. Hendrik afirma que mais um passo foi dado, agora restam 7. E por fim, Haru, com um sorriso sincero e os olhos brilhando, oferece suas palavras simples, mas carregadas de significado, o dando parabéns. Ele permanece em silêncio por um momento, encarando cada um dos que estão a seu redor. O olhar de Hyoki se suaviza e um leve sorriso surge em seus lábios cansados. Com a voz baixa, mas carregada de emoção, ele agradece a todos. Mais adiante, diante da devastação do campo de batalha, Elione observa em voz alta que a floresta sombria está em ruínas completas. O solo está partido, envolto por uma energia que ainda pulsa de maneira instável. É uma vitória, mas a destruição é evidente. Elione, com a expressão descontraída, comenta que vencer é ótimo, mas que será difícil se acostumar com o novo lar estando naquela condição. Hyoki então assume a palavra. Com convicção no olhar, promete restaurar tudo de alguma forma. Revela que havia feito um acordo com a árvore do mundo para unir todos ali. A intenção era clara desde o início. Em meio à destruição e o alívio da vitória, Hyoki garante que possui uma fonte de renda confiável. Do outro lado, uma notificação urgente surge diante de Elione. O pai da árvore do mundo ordena que todos saiam imediatamente do local. A dúvida toma conta de Elione. Ela questiona o motivo da ordem com um olhar preocupado. A resposta é clara e direta. O perigo ainda não passou. Existe a possibilidade de outro membro do Nine Star aparecer a qualquer momento. Em especial, a ameaça recai sobre uma estrela sagrada que perdeu alguém próximo. Essa figura buscará vingança total contra Hyoki. O alerta final é direto e brutal. Se ele encontrar com Caim Pelon neste momento, será o fim. Hyoki permanece em silêncio por um instante, absorvendo o peso da revelação. Em seguida, com os companheiros a seu lado, declara que, por hora, precisam se esconder e focar em ficar mais fortes. No entanto, o brilho em seu olhar revela sua convicção. Desta vez será diferente. Garante a si mesmo que, quando chegar a hora, acertará um golpe real naquele desgraçado chamado Caim. O céu escurece enquanto nuvens pesadas se acumulam e a chuva começa a cair com fúria, molhando as árvores retorcidas e o chão devastado. A tempestade reflete o turbilhão silencioso que se forma dentro dele. Nesse momento, uma revelação ecoa entre os pensamentos de Caim. Carmen desapareceu. Ela foi subitamente arrastada para o andar 70 e nunca mais retornou. E então, sob a chuva torrencial que cai como um lamento dos céus, Caim surge entre os destroços. Ele caminha com passos calmos, mas carregados de tensão. Os olhos frios e fixos no chão revelam que sua atenção está voltada para a destruição ao redor, vestígios silenciosos de uma batalha intensa. O que resta ali não é nada além de rastros de devastação. Um trovão rasga o céu, iluminando momentaneamente a expressão de Caim. Sua fúria cresce à medida que encara o cenário em ruínas, os olhos agora flamejantes de ódio. O olhar desce revelando algo entre os escombros, um crânio.
Entre as sombras, um símbolo ressurge com imponência. A caveira alada, marcada com energia sombria, cintila sobre a rocha negra. Era a estrela da morte, o símbolo de Charryoke. Diante daquele sinal inconfundível, Caim se detém. Os olhos rubros se arregalam em incredulidade. Apenas ele e a organização Nine Star conheciam o verdadeiro significado daquele emblema. E ainda assim ali estava, como se zombasse do destino. A presença que ele jurava ter sido apagada da existência agora o confrontava com frieza. A mente de Caim se agita em confusão. Carmen havia enviado a Shu. Se aquele lugar possuía conexão com ela, então por que o símbolo de um homem supostamente morto estava ali? Com o coração acelerado, ele clama em desespero, exigindo respostas. Clama por Carmen, questionando seu paradeiro. Nesse instante, o silêncio é rompido por uma voz ancestral, surgida da escuridão que se forma à frente. A caveira, envolta em chamas violetas, se ergue, encarando-o com os olhos ardentes. Uma presença antiga se desperta, proclamando com solenidade sua identidade. Aquele ser é Gimion. O choque atinge Caim com força, a surpresa o paralisa por um momento, a boca se abre tremendo. O nome escapa de seus lábios, carregado de incredulidade. A criatura o encara com os olhos flamejantes e com a voz que reverbera pelas pedras partidas ao redor, profere a sentença que congela o ar. Carmen Pelon foi ele que a matou. A incredulidade explode em um grito carregado de desespero e raiva. Ele ergue o punho como se pudesse esmagar a própria realidade. Caim recusa a acreditar. Ordena que Gimion pare com aquelas mentiras, como alguém como ele poderia sequer tocar em Carmen. Mas Gimion não responde com palavras. Sua presença, sua aura carregada de lembranças e morte fala mais alto. A energia roxa em seus olhos cintila e projeta diante de Caim a verdade que ele não quer acreditar. Imagens fragmentadas ganham forma. Carmen está caída, o corpo coberto de ferimentos, o olhar vazio de vida. Nesse instante, o nome Charryoke é brandado com fúria. A revelação cai como um trovão. Gimion não era outro senão o próprio Charryoke. Caim, tomado por uma fúria inconsolável, grita, os olhos rubros transbordando ódio. A perda de Carmen, seu único laço de sangue, se transforma em uma ferida que não cicatriza. A voz treme de dor, mas é firme em sua decisão. Ele nunca perdoará Ryoke. Com o nome do inimigo nos lábios, Caim se lança em sua promessa de vingança, consumido pela revolta. A caveira, envoltas em chamas roxas, encara o adversário com desprezo. A voz ecoa em resposta, carregada de desprezo e sarcasmo. Ele lembra Caim das traições cometidas por ele mesmo. Lembra de como ele nunca hesitou em sacrificar seus próprios companheiros, mesmo os que confiavam nele. E agora, diante da perda que tanto lamenta, Ryoke expõe a hipocrisia com crueldade. Ele fala com frieza, afirmando que tudo o que está acontecendo é apenas o começo, que a morte de Carmen é apenas o prelúdio do que está por vir. Ordena que Caim escute com atenção, pois ele será o próximo. Sem pressa, Ryoke jura destruir tudo o que sustenta Caim, pedra por pedra, passo por passo. O terror não virá com um golpe rápido, mas com a lenta aniquilação de tudo que ele conhece e preza. Caim, consumido pela raiva, recusa-se a aceitar mais uma palavra. O grito sai com violência, os olhos vermelhos marejados em ódio. Num gesto desesperado e poderoso, ele ergue a mão e dispara sua magia dourada diretamente contra a caveira, que explode em fragmentos diante da força de sua fúria. Mas a caveira não desaparece. Ele diz apenas uma coisa, repetida como uma sentença. Diz para ele aguardar, pois sua vez vai chegar. Com o passar do tempo, a notícia da queda de Carmen, um dos poderosos Nine Star, se espalha como uma tempestade por todo o universo da torre. Ryoke, agora reconhecido por seu ato ousado, se torna o centro de todas as atenções. As manchetes se multiplicam, os mensageiros correm pelas ruas em frenesi, gritando sem parar. As folhas de papel voam pelo céu, carregadas pelo vento, enquanto multidões se aglomeram para ler as informações. Em meio ao burburinho, alguns se impressionam com a força de Ryoke, questionando como ele conseguiu derrotar alguém tão poderoso. Outros, no entanto, minimizam o feito, dizendo que Carmen não era tão forte quanto parecia. Nas ruas estreitas, os rumores se espalham rápido, inflamando discussões, inspirando temores e esperanças. A sombra de Ryoke para sobre o povo como a de um novo titã em ascensão. Mas enquanto o mundo comenta a queda de um Nine Star, um novo conflito começa.
um grupo de cavaleiros de armaduras douradas avançam com firmeza, interrompendo uma movimentação suspeita. Gritando com imponência, o cavaleiro declara que aquele é um campo de caça sob o controle do reino sagrado. A autoridade vibra em cada palavra ao perguntar com severidade quem autorizou aquele grupo a caçar ali. Ordena com firmeza que o grupo à sua frente se retire imediatamente. A presença da patrulha dourada brilha sobre o sol, impondo respeito e intimidação. Entretanto, a resposta que vem não é obediência, mas de desdém. Do outro lado, uma figura de expressão selvagem impunha uma lâmina manchada de sangue, questionando com desprezo o nome do reino sagrado. Ele ergue a arma e rosna, zombando da autoridade. Para ele, aquele nome não tem mais o mesmo peso dentro da torre. A tensão cresce rapidamente quando os cavaleiros, ofendidos, exigem explicações. A incredulidade toma conta ao ver que seus adversários não apenas ignoram o aviso, mas também ousam desafiá-los abertamente. Um deles se pronuncia com indignação, perguntando como é possível ouvir o nome do reino sagrado e ainda assim recusar-se a recuar. A ameaça é clara, a imprudência deles custará suas vidas. Nesse momento, avança com passos decididos o mestre da guilda afiliada ao reino sagrado, Ernoir. Ele se posiciona à frente de seus homens, exigindo com frieza que o grupo rival retire suas forças imediatamente. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!